Olá, segundo ano! Como eu havia combinado com vocês, tá? Estou preparando esse vídeo sobre o sistema respiratório para que a gente consiga avançar no conteúdo, tá? Então, vamos finalizar essa etapa e vamos falar agora do sistema respiratório. Então, vamos lá. Então, para começar a falar do sistema respiratório, eu preciso falar das nossas células. Funciona da seguinte maneira. Existe um processo chamado respiração celular. Respiração celular é um processo no qual as nossas células conseguem aproveitar a energia proveniente dos alimentos. A respiração celular ela acontece dentro da célula. Porém, a respiração celular ela só vai funcionar, ela só vai acontecer na presença do oxigênio. Por isso que esse elemento ele se faz necessário para a nossa sobrevivência, tá? Então, como que isso funciona? O processo de respiração celular acontece quando uma molécula de açúcar, tá aqui, ó, a glicose, ela se une, né, a uma molécula de oxigênio e esse processo, ele libera gás carbônico, água e energia. Então, por isso que o oxigênio, ele é vital, ele é fundamental para as realizações de atividades metabólicas dentro da nossa célula, tá bom? E como que nós conseguimos esse oxigênio, esse composto químico? Através da respiração. Então, os processos respiratórios são aqueles que permitem que o oxigênio entre no nosso organismo, tá? E quando isso acontece, chamamos esse processo de inspiração. Então, inspiração é quando o oxigênio invade, né? É inalado pelas nossas vias aéreas e chega no nosso organismo, chega nos pulmões. E o processo de expiração é quando nós devolvemos um gás que é altamente tóxico para a nossa sobrevivência. É altamente tóxico para as nossas células, que é o gás carbônico, tá? É produto do metabolismo, mas é prejudicial, então ele precisa ser eliminado. Então, o processo de respiração permite que o oxigênio entre e o gás carbônico saia. E quais são as estruturas que compõem o sistema respiratório? Na verdade, são muitos órgãos envolvidos nesse processo, tá bom? Então, nós temos os pulmões, que são 2 órgãos grandes, eles ocupam toda a cavidade torácica, e eu já falei para vocês que os órgãos que são vitais para nossa sobrevivência, eles ficam protegidos por ossos, sendo assim estruturas como coração, pulmão, encéfalo, todos esses órgãos, eles ficam protegidos por ossos. Então, no caso dos pulmões, eles ficam protegidos pela cavidade torácica e costelas. Então, as costelas revestem e protegem essa estrutura fundamental, tá, para nossa sobrevivência. Mas, além dos pulmões, existem outros anexos, que são as vias respiratórias, que nós temos aí as fossas nasais ou cavidade nasal, né? Faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. Então, todos esses elementos estarão atuando para que o sistema respiratório funcione com perfeição. Então, vamos começar, né, da parte externa, que são as fossas nasais ou cavidade nasal, tá? As fossas nasais, elas são essenciais para permitir a entrada do oxigênio. Não só permitir, como também atuar para que esse oxigênio chegue com perfeição lá nos pulmões. E como que ele vai fazer isso? Na verdade, a cavidade nasal, ela apresenta estruturas, elementos que favorecem essa entrada. Quais são elas? Por exemplo, o nosso nariz, ele apresenta cílios e muco. Cílios e mucos, eles atuam no processo de captura, tá, de patógenos, de agentes externos. Então, qualquer partícula que tente invadir o nosso organismo, ele vai ser capturado pelos pelos, que são chamados de cílios, e pelo muco, tá? Então, essas estruturas capturam, agarram, tá, esses elementos externos e retém, sendo assim apenas o oxigênio, né, em sua grande maioria das vezes, é o que consegue chegar lá nos pulmões, tá bom? Além disso,
A cavidade nasal, ela também atua em umedecer o ar. Então, ele umidifica o ar para que o ar chegue lá nos pulmões com um aspecto favorável para que as trocas gasosas aconteçam. Além disso, ele também tem a função de aquecer o ar. Lembrando que o nosso corpo é um organismo vivo e que os pulmões têm uma temperatura específica que varia em torno de 37 graus. Então, é necessário que esse ar que seja inalado chegue lá em uma temperatura adequada. Então, as fossas nasais, a cavidade nasal faz isso, aquece o ar para que esse ar frio do ambiente não chegue lá com a temperatura tão baixa. Por isso que quando praticamos atividade física, por exemplo, exige um esforço maior, né, uma atividade maior. Então, isso permite que uma oxigenação também, né, se eleve e seja maior. E aí as pessoas sugerem que a respiração aconteça sempre pelo nariz. Eles comentam muito para que você inale o oxigênio pelo nariz e devolva pela boca. Qual a necessidade disso? Permitir que todos esses acontecimentos, né, sejam eficientes, tá? Que eles de fato aconteçam. Então, quando você respira pela boca, por exemplo, você evita que essas situações não aconteçam, tá? Essa filtração, o aquecimento e a umidificação, ela não vai acontecer caso passe lá pela boca. Outra estrutura é a faringe, tá? A faringe, ela é comum a duas partes, né? A dois sistemas do nosso corpo, ao sistema respiratório e ao sistema digestivo, tá? Então, essa estrutura, ela permite a passagem do bolo alimentar no sistema digestivo e do ar, no caso do sistema respiratório, tá? E a faringe, ela vai se comunicar com a laringe mais adiante, ok? Uma das formas, né, que eu sugiro para os meus alunos lembrar quem é o que, faringe e laringe, né, são nomes muito semelhantes, é só levar na ordem alfabética, tá? Primeiro vem o F, depois vem o L. Então, primeiro vem a faringe, depois vem a laringe, ok? Então, vamos lá. Identifiquem a faringe aqui nessa região, ó. Vocês estão vendo? Então, a faringe é uma estrutura que comunica os dois caminhos, os dois percursos. E aqui nós temos a laringe. A laringe, gente, ela é uma estrutura incrível, tá? Porque ela apresenta uma válvula, que eu já citei para vocês em outras aulas, que é a epiglote. A epiglote é uma válvula que atua, né, em tubos diferentes, digamos assim. Ele atua tanto no esôfago, que é o tubo digestório, quanto na laringe, que é o tubo da respiração. E aí, quando um está aberto, tecnicamente o outro está fechado, e vice-versa, tá? Então, sempre que você está deglutindo, por exemplo, tá? A laringe está fechada. Então, enquanto você engole, o que está aberto lá é o esôfago, então a laringe se fecha. Mas enquanto você fala ou respira, o que está fechado é o do esôfago, tá? O que está atuando é o da laringe. Então, essa válvula, ela atua em sincronia. Raramente acontece uma falha e ela acaba, né, abrindo, digamos assim, a passagem errada no momento. Mas aí o nosso corpo, ele consegue reverter essa situação com simples tossidas. Então, você tosse e resolve todo esse problema, tá? Então, às vezes, você tá comendo ou bebendo, né? E aí você engasga. Por que você engasga? Porque a epiglote, né, ela não vedou totalmente uma passagem ou a outra. E aí você acaba engasgando. Mas aí você tosse e resolve aquele problema, tá bom? Você devolve que não é essencial naquele momento. Então, seguindo da laringe, nós temos a traqueia, tá? Aqui a traqueia, tá? A traqueia, ela é bem perceptível, né? Se você apalpar essa região, por exemplo, você consegue perceber a traqueia. A traqueia, ela é formada por um tubo revestido de anéis de cartilagem, tá? E aí eu pergunto para vocês, por que o esôfago é um tubo muscular e a traqueia não? Por que a traqueia é um tubo fixo, rígido, que não se fecha, enquanto que o esôfago, ele é muscular e ele se fecha? Aí vocês conseguem perceber como o nosso organismo é uma máquina, não é? O esôfago, ele é muscular porque ele
Desculpa. Porque ele permite os movimentos peristálticos, vocês lembram? Aquele movimento, né, de relaxar e contrair para que o bolo alimentar passe. Já a traqueia não, exatamente o contrário. A traqueia, o que vai passar por esse tubo é o ar. Então eu preciso que esse tubo esteja o tempo inteiro aberto, tá? Que ele não falhe. Então por isso que a traqueia é formada por anéis de cartilagem, enquanto que o esôfago é um anel, desculpa, o esôfago é um tubo muscular, ok? A traqueia, ela acaba se ramificando e liberando estruturas para cada pulmão. A gente fala daqui a pouco sobre isso, tá bom? Então, aqui na traqueia existem uma grande quantidade de células ciliadas, tá? É como se fossem pequenos pelinhos que revestem toda a traqueia e ao redor desses pelinhos existem células que secretam muco. Tanto os cílios quanto esse muco, ele auxilia também no processo respiratório, prendendo poeiras, prendendo partículas, prendendo micróbios, qualquer estrutura que esteja disponível no ar. Então tudo isso vai ficar retido aí nesse tubo, ok? Pessoas que têm o hábito de fumar, né, que fumam há muitos anos, por exemplo, os componentes químicos presentes no cigarro, eles acabam corroendo, destruindo essas células, tá? Então chega um momento que a traqueia, ela perde os cílios, ela perde o muco, e aí vocês conseguem perceber isso, sabe como? Ouvindo pessoas que fumam tossindo o tempo todo. Pessoas que fumam há muito tempo, elas têm uma tosse que não passa, né? Elas têm um pigarro, uma coisa de ficar tossindo o tempo todo. E essa tosse excessiva, essa tosse seca, que não cessa, é porque cílios e muco, com, né, o uso prolongado da nicotina, dos elementos químicos do cigarro, foram todos destruídos, ok? Então eu falei para vocês que daqui da traqueia, né, essa estrutura ela se ramifica, originando tubos menores do que, menos espessos do que a traqueia, tá? Estes são os brônquios. Então os brônquios são ramificações que surgem da traqueia, e logo após os brônquios vem ramificações ainda menores, que são os bronquíolos, ok? Então os brônquios eles surgem aí da bifurcação da traqueia, enquanto que os bronquíolos eles surgem das ramificações dos brônquios, ok? A ideia dos bronquíolos e dos brônquios é se instalar nos pulmões e chegar a todas as partes, né, dessa estrutura incrível que são os pulmões. Então eles se ramificam para chegar em todas as áreas que compõem o nosso pulmão. Então aqui tem uma imagem, tá, dos pulmões, ok? 2 lobos, desse lado aqui também, na verdade desse lado são 3. Que mais? Existe uma membrana que reveste os pulmões que é chamada de pleura, tá? Na verdade o nosso coração também tem membrana, o nosso abdômen também tem membrana, cada um com nome específico, tá bom? Então a pleura é uma membrana que reveste o tecido pulmonar, o pulmão, tá bom? Comentei com vocês que esse órgão essencial para nossa sobrevivência, ele fica protegido e armazenado por ossos, a cavidade torácica, e aí nós temos as costelas protegendo esse órgão que é vital, tá? As costelas, em sua grande maioria, elas são feitas de ossos. Porém, a parte frontal aqui, tá? E uma parte das costelas aqui embaixo, elas são feitas de cartilagem. Qual a intenção de ter uma parte das costelas formada por cartilagem? A necessidade disso é que quando, né, durante o processo de respiração, que os pulmões eles se enchem de ar, eu preciso que as costelas elas também consigam se deslocar, né, que elas consigam se mover para acomodar o pulmão que está aumentando. Então, sendo assim, a cartilagem ela tem essa função, a questão da flexibilidade. Então ela permite que a cavidade torácica se expanda, tá, com o processo respiratório. Existem algumas doenças, por exemplo, que calcificam as cartilagens. Isso é um problema grandíssimo, tá? Sem falar nas dores, né, que as articulações irão sentir, mas falando em relação aos pulmões, por exemplo,
Se a pessoa não tratar essa doença, a cartilagem ela pode calcificar e aí o processo respiratório fica comprometido, levando o indivíduo à morte. Então aí vocês entendem como é necessário, né, que a cartilagem ela seja flexível para permitir que os pulmões venham a se expandir, tá bom? Pronto. E por fim, né, a estrutura terminal aí que compõe o sistema respiratório são os bronquíolos. Aqui estão os bronquíolos. Os bronquíolos, desculpa, gente, são os alvéolos, perdão. Os alvéolos são as estruturas terminais dos bronquíolos. Então, os bronquíolos vêm, que já se ramificou lá dos brônquios. Então, brônquios, bronquíolos e aqui no finalzinho os alvéolos. Eles parecem assim um monte de bolsinhas minúsculas de ar que ficam lá na terminação do bronquíolo. E os alvéolos, eles apresentam paredes tão finas, e a sua superfície ela é toda recoberta por capilares. Capilares são vasos de artérias e veias. Nosso próximo assunto, vocês irão entender. São veias e artérias extremamente finos. São tão finos que componentes conseguem, nesse caso, componentes conseguem atravessar suas paredes por difusão. Difusão foi o nosso assunto do ano passado, tá? E difusão é uma forma, né, de passagem de componentes através da membrana da célula. Então, por difusão, tá? Oxigênio e gás carbônico atravessam os vasos que compõem os capilares, tá bom? Então, aqui essa estrutura que lembra, né, um aglomerado de uvinhas, várias uvinhas, são os alvéolos. E é lá nos alvéolos que acontecem as trocas gasosas, tá? O nosso pulmão apresenta uma grande quantidade de alvéolo. Por isso que o nosso pulmão, ele é, como é que eu posso dizer? Ele é esponjoso, porque ele apresenta vários espaços vazios. E esses espaços vazios são os alvéolos pulmonares, tá bom? Quando um bebezinho está dentro da barriga da mãe, o bebezinho, ele não respira, tá? Ele não respira porque ele vai receber oxigênio, assim como nutrientes através do cordão umbilical, da placenta, enfim. Então, ele vai receber tudo o que ele precisa da mãe. Então, enquanto a mãe está respirando, está recebendo oxigênio, a criança acaba recebendo oxigênio através do sangue, né? Esses componentes chegam até o bebê, mas o bebê, ele não respira dentro da barriga da mãe. Isso porque esses alvéolos aqui, eles estão compactados, tá? O pulmãozinho da criança, ela tá todo fechadinho, tá? Nunca foi utilizado, tá? Zero bala. Então, aquele pulmão, ele tá fechadinho, os alvéolos estão todos compactados, não existem espaços entre ele, tá? E a criança não respira. Assim que a criança nasce, o contato, né, do bebê com a atmosfera, com o ambiente externo, né, fora do corpo da mãe, o bebê, ele é forçado a inalar o oxigênio, que até então ele não tinha recebido, né, pelas vias aéreas. Então, ele é forçado a receber oxigênio. E aí, é nesse momento que todos os alvéolos, eles se abrem, tá? Então, o que estava lá coladinho, compactado, ele se expande e a criança respira. Por isso que é necessário, né, que o médico, lá no momento do parto, ele venha a ouvir, né, o som da criança. Que muitas vezes a gente acha que, sei lá, um choro, uma palmadinha na criança. Isso, a palmadinha, tá? Não acontece, tá? Não é o caso. Mas, por exemplo, pegar a criança, mover a criança, balançar, tudo isso para que force a criança a inalar o oxigênio pela primeira vez, tá bom? E aí a criança chorou, ótimo, perfeito, é isso que o médico quer ouvir um barulho. E se ela ouve um barulho, quer dizer que o oxigênio conseguiu chegar nos pulmões, passou lá pelas vias respiratórias, então tá tudo ok, tá tudo bem. E aqui tem uma imagem ampliada, tá? De um alvéolo, tanto do alvéolo quanto dos seus capilares, ó. Próximo conteúdo vai ser sistema cardiovascular. E aí nós vamos entender o que é uma veia e uma artéria. Então, aqui eu tenho uma estrutura com a coloração vermelha, representando as artérias. E aqui eu tenho uma estrutura com a coloração azul, representando as veias. Então, são capilares. E nós entenderemos também, mais adiante, que cada um transporta um tipo de sangue, tá? Então, por isso que eu tenho os dois capilares envolvidos aqui nos alvéolos. Aqui, por exemplo, em azul, eu tenho sangue rico em gás carbônico. Meu organismo não quer o gás carbônico é tóxico.
Então ele chega até os alvéolos, né, pulmonares. Esse gás carbônico ele se difunde, ou seja, por difusão ele atravessa as paredes, tá, dos próprios capilares, as paredes dos alvéolos, e chega até o alvéolo para poder ser eliminado. O mesmo acontece com o oxigênio que está aqui, ó, nas artérias. Artérias são ricas em células com gás oxigênio, tá? Em hemácias ricas em oxigênio. Então, através do processo respiratório, inalamos o oxigênio que chega até a artéria para ir para o coração e irrigar o corpo, tá? Mas aí é um outro assunto, eu quero que vocês só entendam isso aqui agora. Então, tá uma imagem ampliada aqui desse processo. Então, essa bolinha aqui em amarelo, ó, representa um alvéolo. Aqui eu tenho um capilar sanguíneo, ó, várias hemácias circulando dentro desse capilar, tá? E aí, por difusão, elementos, né, os componentes, o gás carbônico sai. E também por difusão, o gás oxigênio entra na corrente sanguínea. Então, isso acontece o tempo todo, tá? O nosso corpo realiza esse movimento, esse processo o tempo inteiro. Aqui tá explicando o processo de inspiração e expiração. Então, o processo de entrada de oxigênio no nosso organismo é denominado inspiração, tá? Quando acontece a inspiração, a caixa torácica, ela aumenta, tá? E como que essa caixa torácica aumenta? Graças à ação das estruturas que são formadas por cartilagem, graças à ação também de músculos intercostais, eles são essenciais para a respiração. Não estão aparecendo aqui, tá? Aqui é uma imagem frontal, dá para ver aqui o osso externo. Mas aqui por trás, tá? Existem músculos que quando respiramos, né, inalamos o oxigênio, esses músculos, eles permitem que as costelas se afastem para que a cavidade torácica aumente, tá bom? Então, nós temos aqui costelas que se expandem, né, que permite o aumento do volume. E temos aqui embaixo esse músculo importantíssimo que é o diafragma. Vocês já conhecem o diafragma. O diafragma é um músculo existente apenas em mamíferos. Então, apenas mamíferos têm diafragma. O diafragma, ele é um músculo importante para a respiração, tá? Ele também atua separando a cavidade torácica da cavidade abdominal aqui embaixo, nosso assunto passado, né? Então, esse músculo separa essas duas cavidades e durante o processo de inspiração, tá? Esse músculo, ele desce, tá? Ele se desloca, ele vai para baixo, tá? Para permitir que o espaço aumente nesse local, nesse momento. Já no processo de expiração, ou seja, de saída do ar, acontece basicamente o contrário, né? O diafragma, ele relaxa, ou seja, ele sobe, né? Relaxa também os músculos intercostais, que eu falei que existem aqui nessa região, né, posterior, tá? E aí isso permite que a cavidade do pulmão, que o pulmão, na verdade, ele diminua seu volume, tá? Então, esse movimento, tanto das costelas, quanto do diafragma, quanto dos músculos intercostais, ele faz com que, ele gera uma pressão nos pulmões, forçando o ar a sair, ok? Então, essa pressão faz com que os pulmões, eles lancem para o meio externo o gás carbônico. E aí o movimento acontece o tempo inteiro, tá? Mesmo sem o nosso consentimento, ele vai acontecer, ok? Então, situações como, por exemplo, desmaios, a pessoa está fora de si, mas o pulmão está funcionando, né? Os pulmões estão lá fazendo as trocas gasosas, ok? Durante o sono, por exemplo, estamos dormindo, inconscientes, mas os pulmões estão ali realizando as trocas gasosas, ok? Eles só irão parar de funcionar definitivamente caso o sistema nervoso, né, seja abalado por algum fator. Então, vocês já ouviram falar em morte encefálica, né? Morte encefálica é quando o encéfalo, o cérebro, ele perde a sua função, ele para de emitir informações para o resto do corpo. Então, se o sistema nervoso ele para de funcionar, todos os órgãos irão falhar também, tá bom? Aí, por exemplo, acontece situações em que o indivíduo caiu, bateu a cabeça e teve morte encefálica, mas vai doar os órgãos. Como assim?
A professora não falou que se tiver morte encefálica, não tem, os órgãos falham? É isso mesmo. Só que quando o indivíduo está, sei lá, no hospital e percebe a morte encefálica no hospital, existem aparelhos que mantêm os órgãos funcionando, tá? Não para ele, porque não vai servir mais. Então, o sistema nervoso, uma vez inativado, digamos assim, ele não retorna. Então, como o sistema nervoso ele não vai retornar, dá para manter os órgãos funcionando por meio de aparelhos temporariamente para uma possível doação, tá? Mas se o sistema nervoso falhar e, sei lá, não colocar nenhum aparelho ou algo parecido, o indivíduo ele vai a óbito por completo, porque os órgãos eles também irão começar a falhar, tá? Aqui está mostrando o ciclo respiratório, tá? Que é um conjunto de situações onde primeiro vem a inspiração e em seguida a expiração. Primeiro entra e depois sai. E quem é que controla, por exemplo, essa quantidade de entrada e saída de oxigênio? Por exemplo, existem algumas reações do nosso corpo que faz com que essa intensidade aumente. Por exemplo, uma atividade física. Uma atividade física fará com que esse ciclo respiratório seja intenso, tá? Momentos de estresse também, né? Quando a gente estiver estudando mais adiante o sistema nervoso, a gente vai entender que em momentos de estresse, por exemplo, medo, tá? Preocupação, as pessoas elas ficam ofegantes, tá? A gente vai entender por quê mais adiante. Mas agora eu só quero que vocês entendam que existe um ciclo e que esse ciclo é constante. Caso, sei lá, algo aconteça, né? Ou uma atividade física intensa, ou uma notícia ruim, por exemplo, né? Ou, sei lá, a pessoa tomou um susto, achou que algo ruim ia acontecer. Então, ela tem uma atividade respiratória maior também, que é o corpo se preparando para aquele momento ruim. Então, a capacidade respiratória também aumenta em situações como essa. Ok? Aqui tá o... Não, tô voltando. Chega, aqui. E aqui tá só o processo de hematose. Hematose, gente, é o nome dado às trocas gasosas que acontecem lá no alvéolo, tá? Esse slide deveria estar lá atrás, mas está aqui, não tem problema. Então, expliquei para vocês já essa situação, tá? Aqui tem um alvéolo, essa bolinha que representa o alvéolo, e aqui, né, um capilar sanguíneo. Então, conforme as hemácias circulam dentro desse capilar, ele deixa de ser, por exemplo, venoso. Ó, pronto, esse lado aqui. Aqui é sangue venoso, rico em gás carbônico. Então, conforme ele se desloca, tá? O gás carbônico entra, recebe essa estrutura, devolve o gás carbônico, coleta o oxigênio e o sangue vai seguir seu percurso, deixa de ser venoso e passa a ser arterial, tá? Mas essa informação de nome, de vaso é outro assunto. Eu só quero que vocês entendam que agora, né? Só quero que vocês entendam que hematose é o nome dessa troca, tá? As trocas gasosas que acontecem lá no alvéolo pulmonar, ok? Outra imagem explicando esse processo. Aqui estão as células, tá? Então, aqui tem um capilar, um vaso sanguíneo. É só explicando para vocês que por difusão existe uma troca, tá, de componentes. Isso acontece por causa das diferenças de concentrações, tá? Então, tem mais gás carbônico, sai. Tem mais oxigênio aqui, entra. E aí acontece constantemente essa troca para manter o equilíbrio, para manter as concentrações parecidas, ok? E aí vamos falar da respiração em alguns animais, tá? Que não seja o humano, por exemplo. Então, existem animais que apresentam brânquias. Esses animais, óbvio, são os animais que respiram na água. Então, a água apresenta o elemento químico H2O, ou seja, tem uma moléculazinha lá de oxigênio, e é exatamente esse oxigênio que é coletado, tá, pelos peixes, pelos animais que utilizam brânquias, tá? Alguns invertebrados também, como, sei lá, camarões, polvo, lula, que mais? Enfim, caranguejos. Então, esses animais apresentam brânquias e as trocas gasosas acontecem na água. E como que isso acontece? Nosso assunto passado também, vamos lá. A água entra pela boca desses animais, tá? E ao passar pela boca do animal, existe aqui um conjunto de estruturas que vai permitir coletar o oxigênio que está dissolvido na água. Então, a água entra pela boca,
tá? O animal não bebe água o tempo todo, porque a água que entra pela boca sai pelas brânquias, ou pelo opérculo, no caso do peixe ósseo, ou pelas fendas branquiais aqui na lateral, no caso dos peixes cartilaginosos, tá? Mas a água entra pela boca, ao passar pelas brânquias, as brânquias capturam esse oxigênio. E aí esse oxigênio é distribuído para todos os tecidos do corpo, algo semelhante ao que acontece com nós, tá? Humanos. E nas aves? Estudamos também as aves, tá? No assunto passado, no conteúdo passado. E vimos que aves, elas apresentam, além dos pulmões, né? Elas apresentam outra estrutura que são os sacos aéreos. Os sacos aéreos, eles auxiliam tanto na respiração quanto no voo, né? Isso porque ele diminui o peso que o animal apresenta, tá? Esse animal, ele apresenta um tipo de respiração que possui 2 ciclos, na verdade, tá? E como que isso funciona? O ar entra e vai para uma estrutura chamada de sacos aéreos posteriores, tá? Aqui. O ar entra e vem direto para os sacos aéreos posteriores. Dos sacos aéreos posteriores, ele segue para os parabronquíolos. Chegando nos parabronquíolos, ele é eliminado. Aí nós chegamos no processo de expiração. Então, na respiração do primeiro ciclo, ele vai para os sacos aéreos posteriores. Depois ele segue para os parabronquíolos e é expirado, tá? Dos parabronquíolos, ele foi expirado dos parabronquíolos para seguir para o processo de inspiração do segundo ciclo. Então, dos parabronquíolos aqui nessa região, ele segue, tá? Para os sacos aéreos anteriores, outros sacos aéreos aqui. E aí, do saco aéreo anterior, agora sim ele é expirado, tá? Ele vai para o lado externo, através da cavidade nasal do animal, a cavidade que comunica com o meio externo, ok? Então, são 2 ciclos para o processo respiratório desse animal. E aqui algumas doenças relacionadas ao sistema respiratório, tá? Pneumonia, tenho certeza que vocês já ouviram falar, tá? Alguém, né? Tenho certeza que muitos aqui na turma também ou já tiveram início, ou conhece alguém que teve, né? Ou teve início de pneumonia. É uma doença comum, tá? Não é uma doença fatal, mas é uma doença grave se não for cuidada, né? Com antibióticos, com a medicação correta. Existem 2 tipos de pneumonia, a viral e a bacteriana, tá? Pneumonia provocada por vírus ou por bactérias, tá? E o que esses micro-organismos fazem no nosso corpo? Então, eles causam um processo de infecção. Tá aqui uma imagem, por exemplo. Então, quando o nosso pulmão, por exemplo, percebe a presença de um agente infeccioso como esse, ele começa a tentar se livrar desse agente infeccioso. Como? Promovendo a produção de muco. E aí esse muco, ele vai se instalar onde tem espaço, que é onde mesmo? Nos alvéolos. Então, esse muco começa a ser produzido, fica instalado nos alvéolos pulmonares, e aí nós acabamos de ver que a hematose acontece exatamente no alvéolo. Como que o processo de troca gasosa vai funcionar com perfeição se o alvéolo está aqui, cheio de secreção, né? Então, o indivíduo inicialmente começa a tossir bastante por conta da concentração de muco, né, da quantidade. Junto com isso, vem vários outros sintomas indicando uma infecção, como por exemplo, febre, né, cansaço. Muitos, dependendo do grau, né, do estágio da pneumonia, começa a sentir dor ao respirar. Então, tudo isso acontece graças ao aumento de secreção nessa região, ok? Então, o ideal é que o alvéolo esteja assim, ó, vazio, livre de qualquer composto, de qualquer elemento, para que o ar chegue e as trocas gasosas aconteçam, tá? Caso esteja assim, isso vai ser um problema, tá, grave, e aí precisa ser tratado, ou por medicamentos, né? Muitos ficam hospitalizados, outros tomam antibióticos, depende da situação. Outro problema relacionado ao sistema respiratório é a asma, tá? Então, a asma é uma doença respiratória crônica,
tá? E o indivíduo, ele sente muita dificuldade de respirar, aperto no peito, sensação de cansaço, né? Então, tudo isso acontece porque aqui, ó, o bronquíolo, vocês lembram? Traqueia, que ramifica para brônquios, que ramificam para estruturas menores, que são os bronquíolos. Então, nesse caso, não são os alvéolos que estão preenchidos, são os bronquíolos. Então, o ar, ele também não vai passar com facilidade nesse caso, tá? Então, o ar, ele vai ter uma certa resistência, tá? Vai existir secreção, enfim, elementos que vão impedir a passagem do ar, não nos alvéolos, mas sim nos bronquíolos. Então, a pessoa precisa tratar também. Existem outras doenças também, a rinite, por exemplo, né? Alergias, tá? Mas a asma é uma doença terrível e crises asmáticas são terríveis, tanto para quem passa quanto para quem presencia. É horrível, é muito dolorido para quem está passando e para quem está assistindo também, tá? É desesperador. Outro problema que está relacionado ao sistema respiratório é a tuberculose. Tuberculose é uma doença bacteriana causada, né, por bactérias específicas que só atacam os pulmões. É uma doença bacteriana, então o tratamento é feito com antibióticos. E essa doença é tão grave que quando nós nascemos, por exemplo, a primeira vacina que nós tomamos na vida é da tuberculose, tá? É a vacina, o nome dela acredito que é BCG, é a que fica a manchinha no braço, tá? Então, a bactéria, ela se desenvolve nos alvéolos e acaba destruindo os alvéolos pulmonares. Então, inicialmente, o portador, né, sente sintomas comuns ao sistema respiratório, tosse, cansaço, indisposição, só que como as bactérias vão destruindo os alvéolos pulmonares, né, os sintomas também vão se tornando mais agressivos, como por exemplo o sangramento, ao tossir, né, a pessoa sente o incômodo, tosse, e aí a ação das bactérias destruir os alvéolos, então quando a pessoa tosse acaba trazendo consigo sangue, por exemplo. Então também é uma doença terrível, leva à morte de muitos, e o tratamento com antibióticos é muito eficaz, tá? E aqui, para concluir, né, encerramos nosso conteúdo, algumas atitudes que previnem doenças respiratórias, tá? Então, por exemplo, atividade física. Gente, atividade física, entendemos, né, que quando praticamos atividade física, isso permite que os músculos, né, se desenvolvam. Então, pensem vocês. Quando você faz atividade física, seus músculos, né, do corpo se desenvolvem. Isso também é aplicado, por exemplo, ao músculo do coração. Então, o músculo do coração, ele fica mais resistente, fica mais firme, com a capacidade maior. E os pulmões também, tá? Então, quanto mais atividade física, maior é a capacidade respiratória do indivíduo, tá? Se colocar um sedentário para correr, sei lá, 100 metros... O cara chega no final dos 100 metros colocando, meu Deus, o pulmão para fora praticamente, né? Cansado, ofegante, mas uma pessoa que tem a prática de atividade física, por exemplo, ela vai correr os 100 metros, né? Vai cansar, óbvio, isso porque exige uma necessidade de oxigenação maior, porém ela não vai ficar tão ofegante, tão desesperada, tão, meu Deus, cadê o ar, né? Isso não vai acontecer porque a prática contínua, ela leva a um desempenho desses órgãos bem melhor, tá? Não fumar, não preciso nem explicar isso, né, gente? O fumo, ele é maléfico não só para o sistema respiratório, como para outras estruturas do nosso corpo, tá? Causa câncer, problemas cardíacos, possibilidade de problemas cerebrais, como derrames, por exemplo, né, AVC, enfim, uma série de complicações, tá? Evitar a poluição atmosférica, essa frase não faz muito sentido, porque tem situações que não tem como fugir, né? Mas quando você puder fazer uma trilha, né? Ir para um local onde tenha muita árvore, um local, como é que eu posso explicar? Arborizado, isso acaba favorecendo, né, o seu sistema respiratório, ok? Então é isso, gente. Fiquem com Deus, tá? Bons estudos para vocês e beijos!